Sejam muito bem-vindos à Zona Literária, eu sou o Alberto e hoje eu vou fazer uma resenha de um livro que eu tô procrastinando demais para poder fazer. E hoje eu vou falar sobre... Publicado em 1974, Stephen King conseguiu emplacar logo de primeira com Carrie a Estranha. A gente sabe, quem lê King há muito tempo sabe que ele já tinha escrito outros livros antes de Carrie, mas não tinha publicado nenhum. E justo Carrie, que muitos outros leitores, até o próprio King, não considera uma grande leitura, um livro muito bom, sabe? Mas eu tenho um carinho extremo por esse livro, pelas suas adaptações, e eu enxergo muita coisa boa nesse livro. Carrie, obviamente, conta a história de Carrie, da família White, que vive junto com sua mãe, Margaret, que é uma mulher extremamente religiosa, extremamente mesmo, assim, num nível que chega até a dar medo, e por conta disso, por achar que muitas coisas são pecaminosas ou afins, ela criou a Carrie numa régua muito grande. E justamente por conta desse tipo de criação, a Carrie ela nunca teve muito envolvimento com outras garotas, outros garotos na escola. E aos seus 17 anos, acontecia um evento raro, eu creio que seja raro, entre as garotas, ainda mais para ela, que não tinha conhecimento prévio nenhum sobre isso, que ela menstruou pela primeira vez. Algo completamente normal, só que para ela, que não sabia o que era aquilo, acabou sendo um episódio de terror, onde ela ali começou a menstruar no vestiário da escola dela, e as outras garotas, por acharem até que ela estava brincando ou algo do tipo, começaram a gritar e a zoar e a jogar absorvente nelas. Nisso a professora aparece, dá ali uma bronca nas meninas e recolhe a Carrie, Nesse evento em si que acontece na vida da Carrie, que eu acho que é o estopim para tudo, teve outros eventos ali mais pra frente no livro que também são muito importantes nesse desenvolvimento dela, mas esse em si mostra um despreparo escolar, então dá pra perceber que, pelo menos aos olhos do King, nos anos 70, as escolas não estavam tão interessadas assim na questão de bullying ou coisas do tipo, tanto que o diretor da escola nem sequer sabe o nome ou o sobrenome da Carrie, com ele falando errado várias e várias vezes, e dentro da diretoria, nisso que ela acaba se estressando, ela acaba até corrigindo o professor, de qual que era o seu nome, e eventos ali, sobrenaturais acontecem, as coisas se mexem e tudo, e até ali nem o leitor sabe direito o que aconteceu, muito menos os personagens. A única pessoa que parecia realmente se importar com o caso da Carrie era a professora, a professora de jardim, a professora de educação física dela, se não me engano, que, por ela também ser mulher e ser bem mais velha, e entender que aquilo pode e é um problema para a garota e até mesmo para a escola, ela pensa em dar uma punição para as outras garotas. E ali o baile tá começando, o baile vai se iniciar e tudo. Bom, e justamente essa punição é impedir, que elas vão ao baile, de final de ano, creio que já tá ali próximo de chegar. E uma das alunas, ela fica completamente, com muita raiva da professora por impedir, que elas vão naquele evento que é tão importante, para os jovens. A gente até vê em filme pastelão assim americano, coisa de baile, de escola, assim, algo muito importante, e aqui não deixa de ser diferente, mas uma outra aluna, a Susan, ela fica muito triste com o que ela fez, ela não acredita na maldade que ela fez com a Carrie, e ela até tenta contornar ali a situação, tentando ajudar a Carrie, Algo que eu acho interessante na escrita desse livro que o King usou é que ele é feito de maneira epistolar. Então, mesmo quando a gente não tem a narrativa da Carrie, sobre a visão da Carrie das coisas, a gente tem cartas, a gente tem relatos de jornal, entrevista, e tudo isso desde o começo do livro até o seu final, falando de eventos, de uma grande catástrofe, que muita gente morreu,
sabe? E a gente fica, tipo, muito curioso pra saber o que aconteceu, sabe? Por que que aquele evento foi tão grandioso, foi tão sangrento e catastrófico, sabe? E o King, ele consegue deixar a gente curioso muitas vezes. Ele para com essa parte epistolar, fica bastante tempo na narrativa, construindo a Carrie, construindo a Suzy, a Margaret, até mesmo a professora. Todo mundo ali tem, né, todo mundo ali é importante pro desenvolvimento dessa grande catástrofe. Dentro dessas partes epistolares e tudo, a gente tem um estudo da explicação, né, que pode ou não ser verdade. Aí vale do leitor, né, querer que aqueles estudos que eles fazem sobre cromossomos, sobre genes, serem verdade ou não, do porquê que a Carrie tem esses poderes, sabe? O livro não deixa claro, até porque é o primeiro livro publicado do King. Eu também não sei, eu não me lembro se o King já falou sobre isso, se a Carrie é ou não é uma garota iluminada, né? Como a gente conhece o Danny, por exemplo, do Iluminado. Mas, tipo, a gente fica sabendo que a avó da Carrie, né, a mãe da Margaret, ela tinha também esses poderes de telecinese, e ela se divertia muito com isso, ela não escondia isso, sabe? E, né, esse trauma na vida da Margaret, juntamente com o marido dela, o Ralph, ele, né, ser bastante religioso e tudo, né, virou uma chave na cabeça dela para ela ser todo esse desastre, né, que ela é com a pequena Carrie. Um episódio bem recorrente que a gente tem sobre a vida da Carrie é quando ela é criança e ela vê na cerca da vizinha dela, a vizinha dela e a filha da vizinha dela vestindo calça e sutiã, biquíni, coisa assim, e tomando banho de sol. E a Carrie fica olhando, sabe, pra ela, porque pra ela mesmo, ela sendo uma criança, acho que de 5, 6 anos, ela não tem ideia do que é aquilo, sabe? Ela acha estranho que a mãe dela sempre veste ela inteira. E aí ela acaba pulando a cerca dessa vizinha e indo pra lá, né, olhar mais de perto. E nesse mesmo episódio, quando a Margaret ela olha pra Carrie, a Carrie tá na casa da vizinha, olhando bem de perto aquilo que pra ela é sacrilégio, ela começa a gritar e a berrar e a brigar com a vizinha, né, falando que aquilo era pecado, que a filha dela não podia ver aquilo e que ela nem deveria estar expondo a filha dela aquilo, que era só estar usando um biquíni no quintal da própria casa, né? E a Carrie ela passa por um estresse muito, muito grande, e ao voltar para casa, né, a cena não deixa explícito o que acontece, mas há outros momentos com a Carrie adulta que dão a entender o que acontece nessa cena, né? Logo falo sobre isso. Mas que pedras, né, meteoros assim, acabam caindo na casa da Carrie e destruindo a casa inteira. Isso é mais um episódio traumático tanto para Carrie quanto para Margaret, né? Algo que ela fica remoendo diversas vezes durante o livro. E chega até mesmo, a Carrie chega até mesmo a usar esse evento para ameaçar a própria mãe lá próximo do final do livro. Eu tinha dito, né, sobre eventos que acontecem na vida da Carrie e algumas punições que a mãe dela faz com ela quando ela ou apronta alguma coisa, ou enfim, ela não é da forma como a mãe dela quer. A mãe dela prende ela dentro de um quarto escuro e faz ela rezar ali durante muito tempo, 2, 3 dias ali, dormindo ali, se mijando ali, se defecando ali, sabe, como, não sei, um quartinho de punição, né? Também é relatado no livro que a casa dela é repleta de imagens de santos, de quadros, sabe? Ela até chega a comentar no livro que algo santo chega até a ser perturbador, sabe? De tão realista, de tão, sabe? De tanto que a mãe dela fez aquilo se tornar para ela algo ruim,
sabe? E eu creio que isso também seja uma crítica do King, principalmente na época, né, falando ali dos anos 70, né, onde aquela coisa da proteção à criança meio que não existia, mesmo que a Carrie tenha ali 17 anos, mas é algo que ela sofre há muitos anos, sabe? E isso também, aquilo que eu tinha dito, é um estopim para aquela grande catástrofe que o King vem apresentando pra gente desde o começo do livro. Agora, sobre o arrependimento da Susan Snell, né, aquela aluna que ficou muito envergonhada de si mesma, ela tem um namorado, né, que ia, obviamente, levar ela pro baile. Só que como ela não vai poder comparecer no baile, né, por conta da punição, e se não me engano, ela até pode ir, mas ela acaba escolhendo não fazer isso justamente para fazer com que esse namorado dela convidasse e levasse a Carrie nesse baile. Então isso é tipo metade do livro, então a gente já tem muita coisa, preparação para esse baile. Ele chega aí e convida a Carrie ela fica desconfiada no começo porque ninguém nunca foi bom com ela, então ela estranhou muito, mas ali ela acabou aceitando. Ao mesmo tempo que a gente tem a Susan sendo legal com a Carrie, mesmo que de forma introspectiva, a gente tem uma outra personagem, que eu esqueci o nome, eu vou deixar o nome dela aqui, e ela quer desgraçar ainda mais a vida da Carrie, né? O pai dela, se não me engano, é advogado, então ela entra numa grande briga com a escola, justamente por conta da punição da professora Desjardins. E ela, assim, ela também tem ali um namorado, né, igual a Susan, só que o namorado dela é mais, né, mais barra pesada, ele já, enfim, fuma, dirige, mexe ali com as paradas meio erradas e pá. E aí eles têm a ideia de ir até uma fazenda próxima ali e vai esse cara, que eu também esqueci o nome dele, eu vou deixar o nome dele aqui também. Ele vai, ele e os amigos dele, até essa fazenda desse cara, que não tá presente ali no momento, né, naquela noite. Eles matam os porcos, né, de uma forma que o King, como é o King, ele sempre vai fazer essas partes serem extremamente gráficas, sabe? Você sente pena dos porcos ali de estarem sendo mortos. E eles recolhem o sangue do porco em baldes e vão embora. Até então, a gente sabe que algo no baile vai acontecer, mas também nada de tão, sabe, não é deixado tão claro assim. Enquanto a Carrie ela se prepara pro baile, ela vai costurando, né, que é um dos poucos hobbies que ela tem e é um dos favoritos dela. Então ela costura o próprio vestido, se não me engano, um vestido branco muito bonito, tanto que na primeira adaptação de Carrie de 77, se não me engano, a Cissy Spacek, ela tá incrível como Carrie, e ela naquele vestido conseguiu retratar muito bem o que a Carrie ela é, né, dentro do livro. E é algo que a mãe dela sempre vai estar ali batendo o martelo pra ela: não vai no baile, vai dar merda, você vai estar cometendo pecado. Aí ela volta naquilo, né, ninguém nunca foi bom com você, o pessoal tá te enganando, não vai. Só que a Carrie ela ainda tem, né, esperança de que algo bom possa acontecer. E aí ela desafia a mãe dela e vai pro baile. O baile finalmente acontece. E chegando finalmente na tão esperada parte do baile, tudo é uma maravilha. Tudo segue caminhando corretamente, né, pra Carrie, pro namorado da Susan. Eu sempre esqueço o nome desse personagem desse livro. É um nome muito padrão americano, assim, sabe? Eu lembro o nome de poucos personagens. Mas tudo vai caminhando bem, sabe? Todo mundo se divertindo, o pessoal elogiando a Carrie, o vestido dela, sabe? Você que tá lendo, você acha que tudo vai dar certo. Mas é Stephen King. Nem sempre tudo vai dar certo. Em contraponto de toda essa... sabe, de todas essas coisas boas que estão acontecendo no baile, a gente vê aquela moça, né, a moça lá inimiga da Carrie, que eu realmente esqueci o nome dela.
Caralho, esqueci o nome da mulher, puta que pariu. Mas enfim, tá ela e o namorado dela esperando ali o melhor momento, né? O momento ali da coroação, para ver quem vai ser o rei, a rainha do baile, para eles poderem, né, fazer ali o plano deles. No palco ali, onde estão as cadeiras, né? Tudo em cima das vigas tem 2 baldes do sangue de porco, né? Que foi pegado nos capítulos anteriores. E ali tudo desenrolando muito, muito bem. Finalmente chega, né, o momento da coroação e tudo. Só que tem um detalhe, né? Essa moça, filha da puta, ela muda, ela faz ali tipo assim, ela mexe ali no bagulho de papel e tatua com o nome da Carrie do rapaz lá, o namorado da Sue. E aí, obviamente, caiu os dois como rei e rainha. No momento que eles estão ali, todo mundo, sabe, aplaudindo, feliz por os dois também estão muito felizes. O namorado da filha da puta, esse vai ser o nome que eu vou chamar ela daqui pra frente, pra ficar mais fácil. Eles puxam a corda que tá os baldes, o balde cai, né? E tem aquela cena maravilhosa das coisas caindo, do sangue caindo e melando os dois. E ali é onde a desgraça acontece, não só na vida da Carrie, que já estava ruim durante muitos anos, mas para toda a cidade de Chamberlain, sabe? Porque nisso a Carrie lembra daquilo que a mãe dela falava, né? Tipo, tão te zoando, sabe? Não vai dar merda. E até então a Carrie, ela tinha esquecido, sabe, desse pensamento ruim que ela tava tendo. Ela só tava se divertindo, né? Um dos baldes também cai no parceiro dela, no namorado da Sue. Porém, o balde bateu na cabeça dele e ele acabou morrendo ali, sabe? Só que naquela hora em que isso acontece, a gente tem uma narrativa das pessoas que estudam, do público, né? Dos outros alunos da escola de Chamberlain, olhando pra Carrie, e todo mundo começa a rir, sabe? E isso é a pior coisa que eles podiam ter feito, porque a Carrie, num ápice de ódio, sabe, de remorso por ela mesma, de estar ali, de pensar que aquelas pessoas que sempre maltrataram ela não fossem maltratar ela dessa vez, ela acaba tendo um acesso de raiva, né? E até esse ponto do livro, os estudos que eu tinha comentado nas partes epistolares e até a própria Carrie já tinham entendido que as emoções dela são o que faz os poderes dela aparecerem, né? Uma felicidade muito grande, principalmente uma raiva muito grande. E ali, né, ela começou a mexer com tudo, sabe? Abrir porta, piscar as coisas. E ela saiu, né? Saiu correndo, tanto que no momento que ela escorrega no chão, cai, né, no sangue ali no vestido, o pessoal ri mais ainda. E até então eles acham que o acompanhante da Carrie, ele tava só desmaiado, né? Depois que é descoberto que ele morre por conta do balde que bateu na cabeça dele. E aí a Carrie sai, né? Só que assim que ela sai, tudo se tranca e o pessoal começa a entrar em desespero. E aí é dito que a Carrie, ela tá atrás dos vidros, sabe? Rindo, olhando fixamente para aquilo, e ela fazendo tudo acontecer. Então ela fazendo as portas se trancarem, as coisas eletrônicas começarem a soltar faísca, a soltar fumaça. A Boate Kiss, muito antes da Boate Kiss, mas é basicamente a mesma coisa. Algumas pessoas conseguiram sair, mas a maioria ficou, né? No final do livro tem detalhadinho quantas pessoas morreram, tudo, morre bastante gente, morre professor, morre aluno, sabe? É um grande desastre. Só que nisso a Carrie, ela já tá louca de ódio, então ela abandona a escola e vai embora em rumo da vingança dela. Nisso que a Carrie, ela vai embora, ela acaba voltando pra casa dela, né, procurando a mãe dela, sabe? Só que a mãe dela já tava naquela do não, o diabo tomou conta da minha filha, eu tenho que matar a minha filha porque ela é o diabo agora, sabe? E aí tem um combate ali entre elas, que não é bem um combate ali, mas as duas se enfrentam, né? Tanto que a mãe da Carrie, ela consegue dar uma facada no ombro da Carrie, né? E ali a Carrie, usando seus poderes, consegue matar a mãe dela. E aí a Carrie tá
fedida de sangue de porco, tá machucada não só sentimentalmente, mas fisicamente, porque ela tá com a faca enfincada no ombro. E também, além enfim, dela ter caído tudo, ela tava bem machucada. E ela saiu se rastejando, sabe? Por aí. Gritando pela mãe dela. A gente vê muito do sofrimento da Carrie, sabe? A gente tem outras partes com a Sue, onde ela sente que alguma coisa de ruim tá acontecendo, porque lembrando que ela não foi pro baile, ela ficou na casa dela. Então ela chegou a ver fumaça, tudo, ela já tava com uma sensação ruim antes. E ela sai correndo, sabe? E a Carrie, ela já sabe que a Carrie vai morrer. E ela meio que ela começa a mandar mensagens pra muita gente, sabe? Todo mundo consegue ouvir o choro dela, os gritos, a dor que ela tá sentindo, a dor que ela tem das outras pessoas, né? E aí a Sue falou, ok, tudo isso aconteceu alguma coisa, e o que aconteceu é culpa da Carrie, eu preciso procurar ela, né? Só que troca pra Carrie de novo e tá vindo a filha da puta e o namorado dela no carro. E aí eles passam pela Carrie, a Carrie usa ali os seus poderes de telecinese e faz o carro deles bater. Então ela ali já concluiu a vingança dela antes de morrer. Ela matou quem sempre desgraçou a vida dela, né? Quem sempre fez bullying com ela. E agora quem fez essa coisa do baile com ela, né? E quando a Susan encontra ela, eu não me lembro se ela já tá morta quando a Sue encontra, ou ela já tá quase morta. Eu acho que ela tá quase morta, acho que eles têm um pequeno diálogo. E aí a Carrie finalmente ela vai a óbito, né? E o que ela fez na cidade, porque enquanto ela tava voltando pra casa dela, ou até mesmo se rastejando, tudo que era lugar ela destruía, posto de gasolina, mercadinho local, tudo ela explodia, ela mexia as coisas. Então ela fez a cidade de Chamberlain virar um verdadeiro inferno durante uma noite, né? Até que chamaram bombeiros de outras cidades para apagar o fogo da escola, dos postos de gasolina, sabe? Então, tipo assim, foi uma noite de terror, literalmente, na cidade de Chamberlain, né? E aí o livro ele só acaba desse jeito. Dali a gente tem mais algumas partes epistolares, mas é isso, sabe? A história da Carrie é uma grande tragédia. E eu não consigo entender quem não enxerga esse livro, essa história, como uma das melhores que o King já escreveu. Nessas outras partes epistolares, a gente vê meio que as consequências, né, de como foi a restauração da cidade, onde muita gente se mudou para outras cidades, né? A gente vê uma comissão se criando chamada Comissão White. Essa comissão ela chega a aparecer várias vezes durante o livro, em jornais, tudo nas partes epistolares, mas ela é criada depois para defender a Carrie, né? A Carrie ela fez tudo isso, mas não só porque ela era a semente de todo o mal, mas porque a sociedade, o lugar onde ela estava inserida, era ruim para ela, sabe? Se ela vivesse em outro lugar, com outra família, até mesmo se ela tivesse mesmo com os poderes, tudo poderia ser diferente, até porque, como a gente já sabia no livro, a avó dela tinha esses poderes, algumas pessoas sabiam, mas, sabe, a avó dela controlava, a avó dela aparentemente nunca tinha feito nada pra ninguém, sabe, não tinha feito toda essa desgraça. Então a Comissão White, ela serve pra isso, pra poder, sabe, defender a Carrie de muita coisa que chega a ser injusta, né, porque nem tudo foi culpa dela. O que aconteceu na cidade de Chamberlain é culpa dos outros, sabe? E a gente vê no livro de Carrie justamente como que o bullying ele pode acabar com a vida de alguém, sabe? Seja a pessoa que comete o bullying, né, o oprimido se tornando o opressor, ou até mesmo da pessoa que faz o bullying, né? Que foi o caso desse livro, onde quem cometeu o bullying com a Carrie praticamente morreu, né? Praticamente todo mundo morreu, sabe? A maioria dos personagens que a gente conhece nesse livro, a maioria morre. A gente também tem a questão do fanatismo religioso com a mãe da Carrie, que, é sério, tudo que eu falei sobre a parte de fanatismo religioso da parte da Margaret não chega aos pés de você ler esse livro e você ver o que ela faz,
como que é retratado. Obviamente, por ser um livro de ficção, ele é julgado nas alturas, né? Mas ele é bem gráfico, ele é bem amedrontador, sabe? E eu também não duvido que isso aconteça em várias partes do mundo. Obviamente também não de forma exagerada, mas que acontece, né? Na introdução desse livro, o King ele fala que ele fez essa história baseada em uma colega de escola que ele teve, que ela era estranha, né? Ele não usa bem esse termo, mas, né, ele praticamente diz que ela é estranha. E por conta da mãe dela, que era fanática religiosa, e enfim, né? Então eu creio que desses pensamentos intrusivos deu a ideia do King de escrever toda essa história que, como eu já falei, eu acho ela magnífica. Bom, é isso que eu queria trazer pra vocês, né? Eu tô devendo essa review de Carrie há muito tempo, eu tava procrastinando, tava lendo outras coisas, né? Então, principalmente eu criei um pouco ali de coragem pra poder falar um pouco desse livro, que eu sou apaixonado, né? Tanto do livro, das adaptações, eu gosto de todas, a de 77, a de 2003 com a Chloe Moretz, a de 2002, que é uma telenovela, se não me engano, e até do Carrie 2, que é uma outra história também muito interessante, que ela é uma continuação do primeiro filme, mas esse segundo filme não é canônico, sabe? Mas eu fico indignado de como que o King ele não fez uma continuação pra Carrie. Ele praticamente esqueceu que Carrie existe, sabe? Porque a última parte de Carrie é uma criança, aparece uma criança aleatória, com poderes também. E o livro acaba. E não tem continuação. De 74 até hoje, nunca teve uma continuação disso. Eu não sei se é porque o King não gosta muito dessa história. Eu não sei se é porque o público não recebeu essa história, né, direito. Eu sei que ele foi o Carrie é um grande sucesso, né? Até que tem várias adaptações. Mas aparentemente os leitores de King não gostam muito, não acham uma boa história, né? O que eu já disse que eu não consigo entender essas pessoas. Mas, né, eu acho que a pessoa que a gente mais deve carinho pra essa história existir é a Tabitha King, né, a mulher do King, que o King escreveu uma escrita, entregou pros editores e falou, não vamos lançar, sabe? A Tabitha King pegou, reescreveu uma parte do livro, né, ajudou o King a reescrever o livro, e tá aí Carrie. Então, muito obrigado, Tabitha King. Pra mim, você é uma heroína. E ela não fez isso não só com Carrie, mas com outro livro do King muito famoso chamado O Cemitério. Ela também foi de extrema importância pro Cemitério, junto também com o Peter Straub, né, que faleceu tem um tempo, né, e que também era um grande colega do King. Bom, de novo, né, muito obrigado para quem assistiu, né, deixe seu like aí caso você tenha gostado dessa resenha, e até a próxima, que eu não sei quando que vai sair.